Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu contamos com a presença do Francisco Carmo Garcia, que nos vai falar daquilo que tem sido o seu trabalho e investigação. O Francisco tem a particularidade de ter traduzido a mais famosa obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, numa edição publicada em abril de 2024. Por isso mesmo, a nossa conversa centrou-se nesta obra que consideramos fundamental para melhor compreender as noções de Estado e de indivíduo nos tempos modernos. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo, comigo está o Vasco, como habitualmente. Vasco, tudo bem? Bernardo, tudo impecável, obrigado. É bom estar de volta. Foram É aqui verdade, algumas semanas, talvez meses, sem falarmos, mas, mas mas é acho que ótimo vai estar de volta. compensar a espera. Acho que vai compensar a espera. Hoje temos Sem connosco dúvida. um convidado especial que nunca cá tinha vindo falar connosco. É o Francisco Garcia. Francisco, já está aqui connosco. Francisco, tudo bem? Então, Vasco, Bernardo, um gosto de estar aqui convosco. Obrigado por me terem aqui. Como Francisco, é que vai tudo? oh, tudo ótimo. Obrigado nós por teres aqui aceitado o nosso convite. Aqui o Francisco, para os nossos ouvintes, ficar a saber, é um amigo meu, um amigo que conheci no partido, no CDS, já há alguns anos. Tanto ele como eu participámos. Francisco, se calhar saberás melhor que eu não sou bom de memória, mas pelo menos um programa político desenhámos em conjunto. Não sei Eu, se mais do que um, se calhar eu acho dois que ou três. não, fizemos um. Um Foi? em conjunto, mas eu acho que tu participaste em mais, onde eu também participei. Pronto. Mas fizemos um, quando eu estava a coordenar esse, lembro perfeitamente das nossas conversas. Com o Francisco Camacho, que ainda está para cá Exatamente. vir também. Vieste cá antes dele. É uma honra. Não lhe digas isso. Acho que ele vai acabar por descobrir. Mas olha, mas pronto, além disto, este foi o contexto em que conheci o Francisco, entretanto apresentei-o aqui ao Vasco também. Além disso, o Francisco escreve também com alguma regularidade para meios de comunicação social, para o Observador, portanto, tem uma série de artigos, tem um ensaio lá publicado para o Crítica 21, que também já temos falado várias vezes aqui no nosso podcast. Foi o Francisco que fez a tradução de uma nova edição que há do Leviatã, do Hobbes, que é uma edição penso que é de abril de 2024, que é o ano em que nós Exatamente. estamos a gravar, não é? Exatamente. Que é uma edição da Book Builders, de coleção clássicos do pensamento político. E atualmente, Francisco, trabalhas na Câmara Municipal de Lisboa, no gabinete do Presidente Carlos Moedas. Está a faltar aqui Exatamente. alguma coisa à introdução? Não, está tudo ótimo, está tudo ótimo. Boa. O que é Book Builder já agora? Que não é uma editora que eu não. Sim, é uma editora que eu creio que não estou a faltar aqui, não vou faltar aqui à verdade. Peca-se apenas para, se calhar, faltar alguns detalhes, mas é uma editora que começou com um projeto editorial um pouco diferente dos outros, em que funciona, não foi o caso do Leviatã, mas é o caso de alguns livros que eles publicam no site, antes sequer de terem edição, e que são como projetos que estão sujeitos a crowdfunding. Portanto, que os próprios leitores podem sugerir e podem apoiar antes de serem publicados. É esse, Ok. foi esse o conceito da Book Builders, ainda que não seja esse método utilizado para os livros, mas é utilizado para muitos. Portanto, tens já leitores que apoiam a publicação de certos livros, que podem ser do seu interesse, e eu acho que é um conceito interessante, porque tu, o Vasco, nós estamos aqui, podemos sugerir e apoiar a publicação de um livro que ainda não encontramos aqui em Portugal, mas seja ele uma tradução ou uma edição de algum livro que já não está em circulação. E são Uh, É, portugueses? Isto é uma editora portuguesa? é uma editora é, portuguesa, sim, sim. Bernardo, é uma chancela, desculpa, Francisco, da Primato. Ah, Sim. ok, pronto. Já sei perfeitamente. Já sei perfeitamente. Nós Não sabia. Não sabia, ok. já, Ok. já falámos aqui da estalagem Já volante, falámos, que é sim, senhor. certeza que é da Língua É, B, que é outra das Outras chancelas da chancelas. Primato. exatamente. E aqui o meu editor, o Pedro Bernardo, que viu com muito rigor o Leviathan, posso dê-lo aqui. Ele trabalhava antes, creio eu, na edições 70, é o editor da edições 70, Uhum. e depois fundou ele próprio
em primatura e com ele a chancela do Pillars. Portanto, é assim. Ok, ok, interessante. Já sei perfeitamente. Muito bem. Olha, então, se calhar saltamos aqui diretamente para Hobbes, que acho que é o tema que nos traz aqui. A ideia até foi, lembrei-me de trazer aqui o Francisco, porque acho que já escreveste em mais do que um fascículo da Crítica Sim, 21, ou não? escrevi em dois. Em dois. Escrevi em dois, sim. Mas eu lembrei-me, porque gostei particularmente de um texto que escreveste sobre a evolução do conceito de cidadania, pareceu-me interessante e achei que. E pronto, e aproveitamos e falamos aqui um bocadinho também de uma série de outros conceitos que eu acho que são interessantes. Tu não sei se és nosso ouvinte regular, mas os nossos ouvintes sabem que um assunto que nós discutimos muito aqui é precisamente a questão da modernidade, não é? Uhum. Modernidade no Sim, sim. sentido lato. E acho que encaixa perfeitamente aqui naquilo que nós costumamos fazer. Então vamos lá ao Ops. Francisco, diz-nos Ops, porque Ops, tanta coisa à volta de Ops, a tua tese de mestrado foi sobre Ops, até Sim. o livro que traduziste, o ensaio que já escreveste, quer dizer, é importante redescobrir este autor que quer dizer que muitas vezes com Maquiavel e com Locke é colocado como um dos pais da filosofia, pelo menos da filosofia política moderna. É assim, Bernardo, para ser aqui justo, eu não quero parecer, às vezes, não sei, os meus últimos 2 anos, 3 anos, eu acho que tenho sido um bocado perseguido pela filosofia política de Hobbes e pela figura em particular. E vou tentando me libertar dela, de alguma forma. Não te Porque é deixam. verdade, é verdade, eu fiz a minha tese sobre Hobbes precisamente sobre o conceito de cidadania e de liberdade em Hobbes. Eu já tentarei explicar o que é que enverdei por este autor e por estes temas em particular. Mas tenho escrito de alguma quase de forma espontânea e natural sobre Hobbes e sobre temas relacionados com consequências do pensamento político e moral. E eu só há relativamente pouco tempo é que comecei a conseguir libertar e falar sobre outros temas. No entanto, eu estava a reparar, tenho 2 textos que gostava de publicar, tenho escritos, já são artigos um bocado extensos, e eu estava a ver e eu pensava assim, só para mim, bem, é que estes, tanto um como o outro, vêm de aporias e de problemas da filosofia política hobbesiana. E, portanto, ainda não me consegui libertar totalmente dela, acho que vou demorar algum tempo a fazê-lo. Mas porquê? Porque Hobbes é efetivamente um pensador extremamente importante. Eu acho que é. Eu posso dizê-lo, não sou só eu, há autoridades muito mais dignas desse nome do que eu vou dizer, mas Hobbes é um proto-liberal, talvez até o primeiro proto-liberal. Isto é, nós conseguimos encontrar em Hobbes os alicerces. Podemos até dizer, estamos a falar um bocado da modernidade, podemos encontrar os alicerces do pensamento político moderno em Hobbes. E isso foi o que me interessou desde logo a estudar esse autor, porque eu vi nele, para já, um mundo de conceitos que para nós agora são conceitos altamente banais, por exemplo, o conceito de indivíduo, que se tornaram conceitos dominantes da modernidade liberal e que para nós convivemos com eles todos os dias, falamos nesta linguagem, mas me estavam a perguntar, lendo autores modernos e também pós-modernos que falam nessa linguagem, comparando-os com autores, pensadores da antiguidade clássica e passando por cima, talvez, de alguns dos mais importantes dos pensadores cristãos medievais, há um mundo de diferença. E por vezes, nós presos na linguagem moderna não conseguimos compreender totalmente os conceitos que são expostos pelos pensadores da antiguidade clássica. E eu perguntava, mas porquê é que há este mundo de diferença? Para além, claro, do espaço temporal que nos separa, não é? E eu pensava, bem, tem de haver aqui algum momento de ruptura que permita tornar inteligível esta diferença. E sabia já que Maquiavel era um passo que podia ser dado para conseguir discernir essa ruptura, mas achei interessante fazê-lo sobre Hobbes, porque vi em Hobbes
no que não tinha visto em Maquiavel. Em Hobbes eu vi a sistematização, a primeira sistematização daquilo que seriam os fundamentos do pensamento liberal e, por consequência, os próprios alicerces do pensamento político e moral moderno. E em Hobbes nós conseguimos ver isto de uma forma clara. Não é por acaso que Hobbes foi um autor altamente vilipendiado no seu tempo, no século XVII. Era um tipo que ninguém queria por perto. Repara, Hobbes era, no século XVII, ele viveu o tempo precisamente da Guerra Civil Inglesa que opôs os realistas, apoiantes do rei Carlos I, contra o Parlamento, as forças do Parlamento, e nenhum dos lados da contenda, seja realistas, seja os chamados democráticos, se gostavam particularmente de Hobbes. Hobbes escreveu, naquele momento, nós podemos ver ali uma crítica à democracia, e, portanto, o lado democrático, tipos como o John Milton, detestavam Hobbes, mas os tipos do outro lado, os realistas, também não se conseguiam achar confortáveis no argumento que é exposto no Leviatã. Isto porquê? Porque ambos os lados ainda estavam presos em categorias precisamente aristotélicas, e Hobbes era um anti-aristotélico. E, portanto, Hobbes foi vilipendiado no seu tempo, mas nós conseguimos ver uma coisa, é que apesar de ter sido vilipendiado, e poucos o citavam nos anos seguintes, a não ser que o criticassem, pensadores que determinaram a modernidade, por exemplo, como Locke, como Rousseau, depois alguns como Pufendorf, no caso da Europa continental também, mais tarde, iam usar os seus conceitos sem o citar. Por exemplo, Locke escreve, podemos dizer, a primeira articulação de uma filosofia política liberal, primeira, talvez seja ambicioso dizer, mas pelo menos de forma mais sistematizada, utilizando o esquema hobbesiano. Ao mesmo tempo criticava Hobbes, estão a ver? Portanto, em Uhum. Hobbes eu comecei a ver, se eu acabar por escavar o pensamento deste tipo, desta figura, eu se calhar vou conseguir chegar mais ou menos à primeira ruptura, ou pelo menos à primeira ruptura inteligível entre aquilo que me parecia ser a diferença do pensamento político entre a filosofia política clássica e cristã medieval e a filosofia política moderna. E efetivamente encontrei isso. Não só porque em Hobbes temos a introdução de temas fundamentais e unicamente modernos, como por exemplo o conceito de Estado, o conceito de soberania, o conceito de representação, e temos também a transformação de ideias como a ideia de cidadania e a ideia de liberdade, que em Hobbes tomam já a sua forma, eu diria, prototípica moderna. E, portanto, Hobbes acabou por ser uma figura que me interessou com esse objetivo de procurar essa ruptura, e que depois acabou por abrir um mundo de temas cujo interesse se ia multiplicando. E por isso é que não tenho alguma dificuldade em conseguir fugir dele. Não é? Bom, eu acho que já há aqui bastante sumo. Vasco, querias dizer alguma coisa? Eu, enfim, sim, porque queria perceber um bocadinho melhor, Francisco, se não te importares, Bernardo, este tema de Diop ser um proto-liberal. Isto Uhum. porque lá está, eu sou uma pessoa, lá está, nunca li o Leviatã, nunca li Hobbes, nunca estudei sequer, infelizmente, mas, portanto, sou uma pessoa que olha de fora e que aquilo que conhece são os soundbites, não é? E associado Claro. sempre ao Leviatã e à figura do Leviatã enfim, o Estado enquanto, não é? Monstro, entre aspas, não é? Pronto, e depois também toda a relação que eu tenho ideia que é um argumento que tu desmontas, mas toda a relação de Hobbes como proto-totalitário, Sim, enfim, sim. pronto, portanto, esse é o meu background naquilo que tem a ver com Hobbes, mas tu agora foste que ele é um proto-liberal. Se não te importares em algumas palavras, explicares exatamente, lá está, é uma coisa que, daquilo que eu conheço, ou que acho que conheço de Hobbes, ou que ouvi dizer, seria muito pouco intuitivo falar de Hobbes como um proto-liberal. No entanto, eu percebo que tu mencionaste aqui Uhum. conceitos de cidadão, enfim, do indivíduo, Do indivíduo, pronto. exatamente. Talvez seja por aí, mas se puderes só explicar um bocadinho, só porque lá está, como para mim é tão pouco intuitivo, Claro, claro. para perceber. É pouco intuitivo precisamente porque a imagem que ficou colada a Hobbes é a imagem do monstro Leviatã, que é o monstro bíblico do Antigo Testamento, não é?
Uh, e essa imagem acabou por ser utilizada por Hobbes num sentido, acabou por utilizar um recurso mitológico para conseguir tornar algo inteligível a ideia que ele estava a inaugurar do Estado. Como poder mais forte que ele conseguia, que fosse concebível pelo homem. Essa imagem do Estado como Leviatã acabou por dar, descambar em leituras, como estavas a dizer, de ser um proto-totalitário. Mas pronto, eu acho que essas leituras são exageradas. Porquê? Porque é que eu digo que óbvio, não é isso, não é um proto-totalitário, é um proto-liberal? Bem, vamos olhar para o fundamento da sua teoria política. Hobbes faz uma coisa muito diferente do que faz Aristóteles, por exemplo. Aristóteles, se nós abrimos o livro da política, nós começamos com a seguinte análise. Aristóteles vai dizer-nos, explicar-nos o que é a cidade. E para explicar-nos o que é a cidade, ele vai nos dizer primeiro que a cidade é um tipo de comunidade humana, mas que não é o único tipo de comunidade humana que existe. Que há certos tipos de comunidade humana anteriores ou inferiores à cidade, mais pequenos. Há, há desde já a relação, relação meramente doméstica, ou seja, entre homem e mulher, relação familiar, a relação entre senhor-servo, e depois, passando deste nível doméstico, temos outros níveis de relação humana, como a tribo ou a aldeia, e depois, estes todos juntos, tribos, aldeias, tribos juntas, famílias, várias famílias juntas, acabam por formar essa comunidade maior que é a polis. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o olhar aristotélico coloca sempre perante o homem situado dentro de uma comunidade já pré-existente. O que é que a Hobbes faz? Ousei dizer, se nós quisermos estudar realmente o homem, nós não podemos estar a estudar o homem situado, seja numa comunidade, seja situado historicamente, seja como membro de um corpo político particular, seja fiel a uma religião. Nós temos de abstrair o homem de todas estas considerações, ou se quisermos utilizar este termo, de todas estas aculturações. Nós temos de isolá-lo. Temos de extrair deste homem aculturado, que já está dentro de um amaranhado de relações sociais que o informa e que determina o seu comportamento de uma forma ou de outra. Nós temos de o isolar e extrair dele os elementos que são comuns a todos os homens. Nós temos de criar aqui uma figura nova e essa figura vai ser do indivíduo. Ou vai extrair o homem de qualquer consideração comunitária e o seu primeiro olhar vai ser precisamente sobre um homem abstrato. Um homem que não existe. Mas esse homem que não existe, eu por acaso gosto do termo homem genérico, porque é efetivamente isso que acontece. Ou se tenta criar a imagem de um homem universalmente aplicável, e esse homem universalmente, que é uma figura genérica, é a figura moderna do indivíduo. Isto é difícil de explicar porque nós, normalmente, quando começamos a ver a genealogia das ideias, somos surpreendidos com várias coisas. E às vezes também não gostamos daquilo que vem, daquilo que descobrimos. E em Hobbes, como é que Hobbes cria como é que ele olha para esta figura do homem genérico? O que é este homem genérico? Quais é que são os elementos, o aparato físico, o psicológico comum que este homem tem? Ou vai dizer-nos, uh, este homem que eu estou a analisar é, desde logo, uma figura, um ser, um animal, que responde a determinados, podemos dizer, inputs, a determinadas pressões. Quais é que são essas pressões? Responde a pressões dos sentidos. Portanto, os objetos que envolvem o homem no seu movimento vital diário, seja a fazer qualquer tipo de coisa, acabam por ser sempre determinados por pressões que objetos extrínsecos têm na sua ação e que lhe causam aquilo que é a sensação. Isto é o elemento que se considera mais básico e que nós podemos encontrar universalmente em todos os homens. É que eles são movidos pelas pressões que objetos extrínsecos a si causam nos seus sentidos. E a partir daqui, desta imagem deste homem abstraído que responde, que tem um determinado movimento vital, sempre causado pelo mesmo fenómeno, Hobbes vai partir daqui
a falar como é que este homem se comporta, porque é que este homem age de uma forma e não de outra, e falo de uma forma muito mecânica, como se estivéssemos a falar de um átomo em movimento, estão a ver? Isto, comparado com a forma como Aristóteles, isto em Aristóteles seria impossível, que seria impossível para Aristóteles estar a olhar, ou até para qualquer pensador clássico, estar a olhar para o homem e abstraí-lo de qualquer consideração que não fosse cultural, social, política, mas Hobbes está a fazê-lo. Logo aqui temos o próprio método de Hobbes é individualista, nos seus fundamentos. E se vocês forem olhar para o Leviatã, veem logo isto. Vocês veem que o livro do Leviatã corresponde a um sistema que tem uma lógica muito coerente. Vocês começam precisamente neste homem, que é uma criatura da sensação, podemos dizê-lo assim, e daqui parte a sensação, a pressão causada por objetos extrínsecos ao homem, causa uma sensação neste homem. Essa sensação, que pode tomar várias formas, cria no homem aquilo que ele chama, o que acaba por chamar o seu efeito, acaba por ser uma imagem mental. Portanto, o homem responde de uma determinada forma aos objetos que causam sensação. Se ele gosta do efeito da sua sensação, Hobbes diz que o homem começa a ter desejos. Se não gosta, tem aversões. E o homem vai comportar-se, todos os seus comportamentos podem reduzir-se a o homem desejar algo ou ter aversão a algo. Estão a ver? E Certo. a Sim. partir daqui, Hobbes vai construir a imagem do homem como uma criatura de desejos, que persegue infinitamente até morrer os objetos dos seus desejos, ou que se afasta dos objetos da sua aversão. Hobbes parte daqui para perceber como é que este homem, que é uma criatura do desejo, funciona depois em sociedade. Ou seja, pegas nesta figura do homem genérico, que está abstraído de tudo, e depois metes este homem genérico num espaço onde vive em comum com outras figuras, outros indivíduos como ele, que são iguais a ele. Portanto, têm o mesmo movimento vital, respondem aos mesmos incentivos. O que é que vai acontecer a estes homens? Estão a ver? Que vivem em conjunto. Se eles perseguem todos os objetos do seu desejo, se afastam dos objetos da sua aversão, então, se existir aqui, neste caso, dois homens que desejam a mesma coisa, eles vão necessariamente entrar em conflito. Uhum. Então, Hobbes diz, já estamos a ver aqui o problema desta imagem do homem considerado genericamente. É que não vai haver uma possibilidade de acordo entre estes homens. E daí, esse é o problema político de Hobbes. É depois como é que, nestes homens individualmente considerados, colocados em conjunto, nós conseguimos encontrar um princípio de ordem. E esse princípio de ordem, o Estado, a figura do Estado, a figura do Leviatã, e esta parte aqui eu acho que esta parte aqui é muito interessante. Porque se vocês forem olhar, por exemplo, para. Há uma figura na filosofia política de Hobbes que ele nunca falou sobre isto, nunca usou estes termos, mas que acabou por ficar selado nos comentários sobre o pensamento hobbesiano, que é a figura do estado de natureza. O estado de natureza, o Certo. que é? É a condição em que todos estes homens vivem em conjunto, sem nenhum Estado que consiga regular ou ordenar os seus comportamentos. E, obviamente, o estado de natureza é horrível. É um estado de guerra permanente. Se vocês forem ver bem, no século XX, as duas principais teorias da justiça que foram, foram elaboradas e que acabaram por ser dois lados de um debate que tinham os mesmos fundamentos, precisamente a teoria da justiça de John Rawls e a do Robert Nozick. Um que é um liberal de esquerda e o outro que é um libertário. Uhum. E as duas dependiam desta lógica altamente individualista, tanto antropológica como metodologicamente, de Hobbes. Estão a ver? Depois,
só para eu não perder aqui no filme, porque eu não me quero ter muito nesta questão do homem obsidiano. Se pudermos, voltamos lá, mas é só para responder à questão do porque é que Hobbes é um proto-liberal. Primeiro, e eu acho que já me estendi demasiado nisto, mas por causa do seu individualismo, que é um individualismo nos fundamentos. Depois, Hobbes, porque, reparem, ao criar este homem abstraído de tudo, Hobbes vai ter de responder a uma pergunta clara, que é, ele para fundar uma comunidade política, para fundar um Estado, ele tem de responder à pergunta não só porque é que esse Estado porque é que essa comunidade política tem de ser criada, mas o que é que legitima a existência dessa comunidade política. Imagina, no caso, temos um Estado de natureza, onde vivem todos estes homens em conjunto que não se entendem, mesmo que a vida seja má, consideravelmente má, porque o conflito é permanente nesse estado natural, onde vivem estes homens em conjunto, será que ela seria melhor se estes homens vivessem todos sobre um Estado que os oprime? Estão a ver a questão? E é, por exemplo, o que dizem muitas vezes os críticos de Hobbes, mas porque é que o indivíduo em Hobbes sai de uma condição que é má para entrar numa em que ainda é pior, que é onde tem um Estado tentacular e altamente totalitário, e controla tudo o que ele faz. Estão a ver? Uhum. Ao fim dizer qual é que é a legitimidade do Estado. Ou seja, de onde é que vem, como é que Hobbes responde à pergunta clássica do, do consentimento para governar? O que é que é a legitimidade para governar? Para o Estado governar, para o Estado mandar nestes homens que são indivíduos? O que é que aceitamos ser governados, não é? Assim, normalmente Exatamente. a questão é E formulada. Hobbes dá a resposta liberal paradigmática. É que Hobbes vai extrair a substância desta resposta, acaba por ser sempre uma resposta que nos leva a ter de discutir o que é o direito natural. Pelo menos era assim até ao século XIX, em que se levava a sério estas questões. Hobbes ainda levava a sério estas questões. E Hobbes vai extrair o direito natural de uma forma, eu acho, bastante original, que é, ele vai localizá-lo precisamente, vai fazer do direito natural um direito intrinsecamente individual. Ou seja, um direito que é um atributo de cada indivíduo por ser indivíduo, por ser homem. E como é que vai fazer? Este homem, obsidiano, e eu estava a querer não falar muito do homem obsidiano, mas vou voltar lá. Este homem obsidiano, que é uma criatura dos desejos, vai, como eu já disse, passa a sua vida, o seu comportamento pode ser explicado porque ele persegue um determinado objeto de desejo para concretizar esse desejo e foge dos objetos da sua aversão. Nós conseguimos ver pelos objetos de desejo, pelos objetos da aversão do homem, que este homem, subjetivamente, determina aquilo que é bom e é mau para si. Durante toda a sua vida. Pela relação que tem com os seus desejos e aversões. Ora, ao determinar o que é bom e mau, nós conseguimos ascender àquele conceito, que era muito discutido por Aristóteles também, o conceito de felicidade. Mas a felicidade em Hobbes é muito diferente da felicidade em Aristóteles. A felicidade em Hobbes é o quê? Tendo em conta que a vida do homem é como Hobbes dizia, uma progressão contínua do desejo, ou seja, é o homem estar a concretizar progressivamente, de uma forma incansável, os seus desejos, que nunca param, porque a pressão causada nos sentidos também nunca para enquanto o homem é vivo. Então a felicidade não vai ser mais do que a permanente concretização dos nossos desejos. Estão a ver? É como se a vida do homem Uma fosse uma coisa espécie de quase corrida. freudiana, a dada É altura, mesmo, é. não é? Aliás, Hobbes até, eu posso dizer que o Eric Voegelin nem dizia, e eu acho que ele tem razão, Hobbes foi o primeiro grande psicólogo. Pois. Uhum. E o que é que isto acontece? Se tu transformas a felicidade na possibilidade de concretização dos desejos, Desejos, ou pois. vais dizer o seguinte, tendo em conta que essa felicidade é subjetivamente determinada, então é impossível nós conseguirmos extrair qualquer ideia, extrair da natureza do homem, qualquer ideia de um bem, de um summum O bem bonum, supremo, sim, claro. Bem ou de supremo, claro, claro, um, claro. ou de um fim último. É impossível. O que vão haver é visões parciais e altamente subjetivas do que é o bem.
isto já nos diz que, para Hobbes, o Estado, ou seja, a comunidade política, aquela resposta à pergunta porque é que nós devemos ser governados, porque é que alguém deve governar sobre outrem, não pode ter fundamento numa ideia de bem supremo. Mas Lógico. Hobbes vai inverter a coisa, o gajo é inteligente. É que ele vai inverter a lógica e vai dizer assim: mas como o homem é esta criatura dos desejos e que encontra a sua felicidade precisamente na persecução contínua dos desejos, então este homem vai perceber que há um mal supremo. Não há um bem supremo, mas há um mal supremo. O mal supremo é a morte. É o homem deixar de viver, porque o homem deixa de viver, deixa de conseguir conquistar os seus desejos de forma permanente, não é? Ou seja, Hobbes vai dizer basicamente o seguinte: qualquer consideração sobre o bem supremo é inútil e nunca poderá ser universalizável. Mas uma consideração sobre o seu contrário, sobre o mal supremo, pode ser universalizável. No sentido em que todos os homens, considerados, vistos com este aparato interno vital que Hobbes lhe descobre, vão concordar que a morte significaria o fim da possibilidade de ser feliz. Assim sendo, Hobbes diz-nos que descobriu o critério da moralidade. Ou seja, o critério de onde nós podemos extrair a moralidade. De onde nós podemos extrair aquilo que podemos considerar como um direito natural. E o que é que Hobbes vai dizer? Para nós conseguimos extrair um direito que seja incontestável, que não esteja sujeito à discussão de uns contra os outros, ou seja, uma discussão que é altamente subjetiva e que depende dessa visão da determinação subjetiva dos bens, nós vamos ter de basear a moralidade e o direito naquilo que parece incontestável, na natureza humana. É incontestável que o homem é um sujeito de desejos. Então qual é que é o desejo mais poderoso, ou melhor, o contrário, a aversão mais poderosa que nós conseguimos descobrir na natureza humana? E ele vai dizer, se a morte é o mal supremo, então o desejo mais poderoso é o de preservação de si mesmo. E a aversão mais poderosa é o medo da morte. E Hobbes vai extrair como direito natural de todos os homens, precisamente o direito de se preservar. Estão a ver isto? Mas, mas Reparem bem, é o diametralmente oposto à concepção clássica. diametralmente oposto. Aliás, o Leo Strauss tinha uma formulação muito lapidar, que era muito, muito boa. Dizia, em Hobbes, a morte toma o lugar do telos. E é que toma mesmo, porque se torna o Em critério último. ordenador. Estão a ver? E então, Hobbes vai dizer, o direito natural que nós conseguimos descobrir no homem é o direito de preservação de si. Isto é, agora vamos colocar este homem que descobriu que o seu direito natural incontestável é o direito de preservação de si, porque é isso que garante a continuidade da possibilidade de ser feliz ou não. Vamos meter estes homens todos a viver em conjunto, sem Estado, portanto, sem autoridade política, tendo em conta que eu tenho um direito natural a decidir as condições da minha preservação, o que faço e os meios que preciso de conseguir adquirir para, para me preservar para preservar a minha vida, então facilmente encontramos aqui mais uma razão de conflito interhumano. E eles vai dizer, nós apenas conseguimos superar esta condição do estado natural no momento em que este direito natural dos homens seja transferido a outra figura, uma figura que ainda não existe. Essa figura vai ser do Estado. Ou seja, através do que depois chamaria um contrato social, não é? E o contrato social o que é? É que nós cedemos uma parte da nossa liberdade, dizemos agora assim, não é? De forma simplificada e vulgar. Uhum. Cedemos uma parte da nossa liberdade para o Estado poder regular os nossos excessos dessa liberdade, não é? Mais uma Ah, vez, diametralmente oposto à tradição clássica, que é que é, curioso, porque em cada parágrafo daquilo que tu estás a dizer, nós encontramos, quer dizer, algo que faz totalmente de tábua rasa daquilo que era toda a tradição clássica, não é? É curioso. Clássico, quando eu digo clássico, falo tanto como tu introduziste, não é? Tanto a antiguidade clássica, como depois também a tradição medieval, muito influenciada, exatamente. obviamente, Eu, pela. eu acho que aí é.
Posição escolástica, Faz, portanto, não. faz tábua rasa com qualquer concepção teleológica do homem. Qualquer concepção teleológica do homem. Pois é isso. Então vamos ver aqui se conseguimos organizar, porque quer dizer, já falaste de muita coisa, vamos ver se organizamos mais ou menos os conceitos. E, Sim. eu acho, particular, graça a esta discussão. Não sei se o teu coordenador de tese foi o professor João Pereira Coutinho, não? Não, foi o Miguel Morgado. Foi Miguel Morgado. Ah, pronto, outra grande referência. Mas o professor João Pereira Coutinho. Tu deves saber, pá, tu escreve para uma série de sítios, até no Brasil escreve, e tem o Uhum. podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é o Impertinente, é interessante, eu de vez em quando ouço uns episódios. O livro favorito dele de filosofia política é precisamente o Leviatã, portanto, muitas vezes surge esta questão. E ele efetivamente já tinha levantado já tinha tentado explicar a questão que o Vasco fez, de que como é que óbvio que à partida aquilo que nós temos, pelo menos para quem não estudou a fundo, a concepção que nós temos é se calhar de um absolutismo, de um Estado totalitário, Uhum. na realidade é um proto-liberal, não é? Uhum. E ele diz uma coisa que eu acho que é interessante, aliás, diz duas. Uma coisa que ele diz e comenta, diz se concordas ou não, que, em primeiro lugar, um, podemos dizer que ele não é autoritário ou autoritarista porque é absolutista. Ponto número um. Ponto número dois. E o que é que isto significa absolutismo e autoritarismo? Sim, No, sim. no, no fundo, a diferença parece-me ser, depois corrijo-me, um, que o Leviatã existe porque nós queremos, de acordo com Hobbes, naturalmente, porque nós queremos que ele exista, não é? Um, Uhum. e depois, como é que isto liga ao liberalismo? Liga ao liberalismo, à tradição liberal, se quisermos, porque, ao fim e ao cabo, decorrente dessa visão do homem que tu acabaste de escrever, quer dizer, o homem procura como fins últimos a paz e a segurança, não é? Portanto, Uhum. deixamos a paz e a segurança ao Leviatã e o resto é cá connosco. E não tem nada a ver com mais nenhuma das dimensões da nossa vida. É mais ou menos isto, ou estou aqui a dizer alguma coisa? É mais ou menos isso. Na segunda parte, está totalmente correto, porque a partir do momento em que tu crias o Estado é criado mediante como dissemos, a figura do contrato, e o contrato implica o quê? Uma transferência de vontades. Portanto, o Estado é criado efetivamente porque nós queremos. O Leviatã existe porque nós assim o queremos. E existe precisamente para nós nos libertarmos das consequências mais nefastas de sermos depositários deste direito natural da autopreservação. O Estado, e isto aqui, reparem, isto é muito interessante porque esta característica do Estado, este poder do Estado é precisamente aquilo que determina a sua soberania. O Estado torna-se o agente que garante a nossa preservação. Se dizemos nós precisamos de preocupar-nos com isso. O que é que isto significa? Uh, o homem, como eu já tinha dito, o indivíduo obsiano, tem este direito natural a preservar-se a si mesmo e, por isso, a decidir as condições da sua preservação. Ora, isto liga também à questão do absolutismo. O que é isto se não dizer que o homem, este indivíduo obsiano, não tem um poder absoluto sobre si próprio? Ou seja, pode determinar, consoante o que diga o que dita a sua vontade, aquilo que é bom ou mau para a sua preservação, aquilo que deve fazer para garantir a sua vida e assim Hobbes resumia os efeitos deste direito natural numa expressão que é este direito natural do homem transforma-se inexoravelmente num direito de todas as coisas. E a relação entre entre indivíduos que são depositários de um direito com tais consequências é impossível se não houver nenhum poder mais forte que os regule. Agora reparem, que é que o Estado de Hobbes é absolutista? Porque se depende da sua criação, da vontade, da declaração da vontade destes indivíduos, e essa declaração faz-se mediante a transferência de direitos, depende da transferência deste direito natural a autopreservar-se, então quer dizer que o Estado que vai ser edificado, na sua substância, é tão absoluto quanto o indivíduo obsiano era absoluto no estado de natureza. Portanto, o absolutismo obsiano decorre do seu individualismo rigoroso. Isto é muito interessante, porque se fazer isso a algum liberal, ele diz:
pá, isso aí não faz sentido nenhum. Mas no caso do Hobbesiano, nós vemos precisamente como o seu absolutismo decorre de um individualismo radical. Radical mesmo, porque vai até às raízes de uma concepção antropológica do homem, não é? E isso aí é muito interessante. Portanto, nesse aspecto, eu diria que o absolutismo, o Hobbes era efetivamente um absolutista, e concordo também com a questão de não ser autoritário, porque o conceito de autoridade. Autoritário ou totalitário, não é? Sim, sim, mas no caso do autoritário, eu até gosto mais de usar esse termo, porque é um termo que nós utilizamos agora muitas vezes, com muita frequência, e nós não estamos bem a ver o que é que significa exatamente isso ser autoritário, porque deriva da autoridade, e o que a autoridade é um conceito muito complexo e que tem mais que ver com um mundo onde ainda existem algumas concepções teleológicas, e não o mundo da soberania, que foi o mundo do Estado moderno. Portanto, aí sim teria algum cuidado em utilizar o conceito da autoridade. Acho que Hobbes se desvia desse conceito, que é um crítico desse conceito, pelo menos no seu entendimento clássico. E no caso ser totalitário, bem, Hobbes, repara, Hobbes delimita exatamente as funções do soberano. As funções do soberano vão ser Paz e segurança. paz e segurança, porque é isso que garante a preservação, é garantir a preservação dos indivíduos que o constituíram, que o criaram. E isto trouxe transformações em todo o sentido. Reparem bem, este Estado que vai ser criado e que vai dedicar a sua ação a preservar, a preservar a vida de cada um, os bens e a vida de cada um, sem que depois os seus elementos, os indivíduos que constituem, se preocupem com isso. O que é que isto significa? É que o Estado apenas vai fazer o seguinte: vai tornar pacífica a persecução dos desejos que esses indivíduos já tinham antes de ser criado o Estado, mas que não era pacífica porque eles chocavam uns com os outros. O que o Estado vai fazer é regular, ordenar essas relações. Vai torná-las mais ou menos inteligíveis, estão a ver? E vai fazê-lo através também de uma mudança que é muito liberal. Reparem, Hobbes está a dar-nos o esquema daquilo que seria uma sociedade que nós podemos dizer, chamar de sociedade contratual. Exato. Reparem, quais é que são os principais vínculos numa sociedade liberal? São os vínculos que são determinados pela nossa vontade, ou seja, pelo nosso consentimento. Uhum. As relações que se tornam inteligíveis numa sociedade liberal são as relações que advêm de uma declaração do nosso consentimento. E Hobbes vai dizer exatamente isto. Quando ele discute a justiça e, e, e discute a justiça de uma forma bastante original, ele vai dizer-nos que vai dar-nos a indicação de que as únicas relações interpessoais que podem ser inteligíveis e que vão ter lugar no Estado são os vínculos contratuais. Porque é a única forma de conseguir regular pacificamente relações que seriam agressivas e violentas se não tivessem essa regulação, estão a ver? Portanto, o Estado de Oz vai apenas servir como um regulador de qualquer comportamento, possibilidade de qualquer comportamento violento, parte de um determinado membro desta sociedade, nessa persecução que é inevitável dos desejos. Portanto, nesse aspecto, eu acho que nós temos aqui a visão de um Estado proto-liberal, no, na sua, nos seus elementos mais, nos seus elementos mais fundamentais. E outra coisa é que estes indivíduos que depois se tornam súbditos do Leviatã, o que vão fazer, o que vão tornar, a sua vida vai se tornar não uma busca, já não existe isso do bem supremo, mas em que é que se materializa a persecução contínua dos desejos? É naquilo que seria, bem, que seria criticado por exemplo, Rousseau, e também seria visto por Hegel, de uma forma, de um olhar algo crítico, que é a vida satisfeita, é a vida cómoda. Hobbes está a criar, e está um tipo que é o Macpherson, que era um académico canadiano,
marxista, mas um tipo altamente interessante, que dizia que esta imagem do súbdito hobbesiano, do homem hobbesiano depois do súbdito hobbesiano, é a imagem do burguês. Hum, E o burguês, como diziam certo. os críticos da, mais quase contemporâneos, do século XX, o burguês prezava acima de tudo a segurança. E este homem de Hobbes é precisamente esse indivíduo que preza acima de tudo a segurança, que é com a segurança que vai conseguir perseguir pacificamente os objetos dos seus desejos. E assim, Hobbes nos dá alguns sinais de que a sua sociedade, a sociedade onde este Leviatã existe, é uma sociedade onde os principais vínculos são vínculos contratuais e as principais atividades são atividades comerciais. Agora, muito interessante também, e isto também é altamente proto-liberal, reparem, se o Estado é criado mediante uma transferência de direito, mediante uma declaração de vontades, mediante o que nós chamamos agora um contrato social, quer dizer que o Estado não existia. Que o Estado é um artifício, que é criado por esses Exatamente. homens, não é? Pois era aí que eu queria chegar, O sim. Estado, se é é um artifício que se vai colocar acima daquilo que já é pré-existente, ou seja, vai-se colocar acima daquele estado de natureza onde viviam os homens em permanente conflito. Este Estado que é criado artificialmente e que se coloca por cima deles para os regular, inaugura uma separação, uma dinâmica relacional que nós damos por garantida, que é a relação entre sociedade civil e Estado. E reparem Uhum. bem, o que não é este Estado de natureza hobbesiano, que depois se coloca por baixo do Leviatã, senão a nossa sociedade civil, que é o espaço onde estão as empresas, onde estão associações, onde estão, dizemos que neste momento todos os políticos dizem, acho que não há nenhum que não diga, onde estão as forças vivas da sociedade, estão a ver? E que os seus excessos são regulados pelo Estado. Ainda hoje consideramos isso, vemos isso todos os dias, quer dizer, é só procurar os arquivos de campanhas eleitorais, discursos que sejam feitos, ou, para perceber como esta dinâmica que depende da separação de sociedade civil e Estado é uma dinâmica das nossas sociedades modernas. E que mais não é isso do que a separação entre Estado de natureza e Estado civil, estão a ver? Entre Leviatã e natureza, entre Sim. civilização e natureza, no caso de Hobbes. Hobbes está também a inaugurar essa diferença. Oh, só para perceber, quando tu falas em Estado Civil, neste conceito hobbesiano, referes-te ao Estado de natureza. Não, refere ao contrário do Estado de natureza. Portanto, a um Estado em que o Leviatã já vigora. Ok, O desculpa. estado atual em que Certo, certo, vivemos, certo, Sim, certo, sim, agora, certo, sim. certo, na certo, certo, prática. certo, 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 estou com medo, Sim, sim. sim. Mas isso Mas, de- de- é engraçado porque, quer dizer, eh, mais uma vez, a importância de estudar estes autores que é um bocadinho o que desapareceu, não é? O que nós não, exatamente. quando nós estudamos a filosofia política, ou quando estudamos filosofia, pronto, nem é preciso irmos para a filosofia política já é um braço um bocadinho mais prático da filosofia. Mas nós hoje, e acho que isto aqui depois podemos ligar à questão da liberdade, que também é muito Uhum, interessante a análise que tu fazes uhum, sobre a liberdade e o conceito moderno de sociedade, e moderno, aqui para os nossos ouvintes fazer uma pequena clarificação, nós aqui estamos a utilizar moderno, não no sentido estrito moderno, normalmente moderno é do século XVI ao século XIX, nós claro. modernos estamos a dizer como se fosse hoje, não é? Portanto, compreendo também aquilo que nós Uhum, chamaríamos pós-moderno ou contemporâneo. sim, sim. Pronto, mas quer dizer, uma das características da sociedade em que vivemos atualmente é precisamente esta e está na origem do nosso podcast, é lutar um pouco contra isso, que é não, a cultura e desde logo também a cultura política, não é algo que nos interesse, é um bocadinho uma, como é que eu ia te explicar o que é que eu quero dizer? Ou seja, vivemos num tempo que não considera a cultura, a literatura, a música, a arte, a filosofia, como, ao contrário daquilo que era a tradição clássica, como peças fundamentais daquilo que é a natureza humana, por assim dizer.
E por isso nós vemos que, por exemplo, pegando num tema que nos é caro e que nós muitas vezes discutimos aqui, que é a questão da educação. Olhamos Uhum. para aquilo que são os currículos, olhamos para aquilo que são os modelos educativos contemporâneos nos diferentes países e vemos que eles estão muito mais orientados a que é uma profissão, a uma atividade, ao fim e ao cabo, se quisermos, a um negócio. Eh, Uhum. se- 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 e não percebemos, e portanto somos muitíssimo influenciados por Hobbes e outros como eles que já referimos, Locke, também Rousseau, e muitas vezes não os conhecemos. Quer dizer, vivemos de acordo com pressupostos que se calhar nem concordamos, mas que não podemos saber que não concordamos porque não os conhecemos e aceitamos acriticamente. Não sei se estou a ser confuso. Não, 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 exatamente, mas foi precisamente por isso que eu decidi estudar a fundo Hobbes e com Hobbes talvez passe para outros que o sucederam, porque realmente conseguimos descobrir uma genealogia das ideias que nós tomamos como lugares comuns no sentido em que tornaram-se banalidades da nossa vida, que nós não Sim, questionamos. Exatamente, é isso. É sim. que não questionamos, aceitamos acriticamente. É isso que. Olha, Mas olha por isto é útil exemplo, para para o Paulo Vietã, não é? Para o exato. Paulo Vietã é útil que nós não nos questionemos sobre isto que consideramos lugares comuns. Completamente. Repara, não é por acaso que Nietzsche dizia críticas a Hobbes altamente violentas. Porquê? Hobbes acaba por inaugurar com esta ideia esta figura que eu acho que é uma figura anti-heroica, que é a figura do indivíduo, acaba por inaugurar a imagem daquilo que seria o último homem. Ou seja, Exato. do homem que vive para confortos, especialmente confortos materiais, e que na sua vida confortável deixa de ter qualquer ligação Sim. com algo maior do que ele, ou nem digo algo transcendente, no sentido de, por exemplo, a experiência da alma platónica. Uhum. Reparem, isso em Hobbes não faz sentido nenhum. Hobbes consegue desenhar a ideia de um homem que não simplesmente não precisa de uma experiência transcendente para viver. E por isso é que Hobbes é um inimigo tão, tão acérrimo de qualquer consideração teológica do homem. E, e vai transformar com isso a ideia de liberdade e a ideia de cidadania. Mas a ideia de liberdade, só para chegarmos a este ponto. Qual é que é a discussão desde há 100 anos sobre liberdade? É entre, principalmente, dois conceitos de liberdade que dizem que são antagónicos. Negativa e positiva, É, como dizia o dizem, Berlin. sim, são antagónicos. Dizem. Ou seja, uma é uma liberdade que nós consideramos como, e esta aqui é altamente hobbesiana. Aliás, Hobbes, creio eu, ainda não descobri mais ninguém que tenha feito isto assim, mas creio que foi o primeiro a articular a liberdade neste sentido puramente negativo. Ou seja, de como Ausência a de ausência de restrições. obstáculos Uhum. extrínsecos ao nosso movimento. E depois há outra, que é a liberdade como capacidade de autodeterminação. Todas estas duas facetas que nos dizem que são opostas, na verdade, são as duas que têm do quê? Da recusa radical de uma ideia anterior de liberdade. De uma ideia que se ancorava num conceito que nós conhecemos aqui os três. Porque ainda temos, graças a Deus, neste caso, um background católico, que é a ideia de livre-arbítrio. Estas duas considerações de liberdade são as duas, ainda que uma que se diga positiva, mas é só positiva em oposição ao que se considera liberdade negativa, mas as duas têm um fundamento negativo, uh, dependeram de uma reputação, de um afastamento, de uma recusa das ideias de livre-arbítrio dos pensadores cristãos medievais. E que, por seu lado, dependiam da própria ideia das próprias ideias aristotélicas sobre a ação humana, a agência humana. E isto em Hobbes, esta recusa
é perfeitamente visível. Porque reparem, quando nós estamos a falar do livre-arbítrio, como por exemplo São Tomás entendia, o que é que São Tomás entendia com livre-arbítrio? Não era a nossa liberdade de autodeterminarmos consoante aquilo que diz a nossa vontade. Ele até distinguia entre a vontade e aquilo que era o arbítrio. Ou seja, a vontade era simplesmente a faculdade de querer, era a volição, não é? E o arbítrio era uma faculdade da alma que se colocava acima da vontade e que a ordenava. Ou seja, que seguindo critérios do bom e do mau, ordenava o querer. Ordenava num certo sentido. É por isso que o critério de livre-arbítrio é indissociável. Atenção, o critério de livre-arbítrio não estou a dizer, por exemplo, como Kant depois o reformula. Mas estou a dizer como pensa, como pensa neste caso em particular no Tomás de Aquino. É indissociável de uma consideração sobre a justiça. Sobre aquilo que é justo. Depende sempre de um critério ordenador. Em Hobbes, como já podemos reparar, não há critério ordenador nenhum que seja deste género. E estamos Não, não a- há, não existe o Não há. conceito de justiça, não existe o Não. conceito de bem, quer dizer, pelo menos na concepção universal Sim. que nós lhe atribuímos, não é? Era um bocado então era por Exatamente. E aí. o que é que acontece no caso da liberdade? Tiras o arbítrio a função do arbítrio como ordenador da vontade, retiras, porque não, para Hobbes isso é uma parvoíce da escolástica, e deixas apenas a vontade. E o que é Hum, que a vontade responde? Aos desejos e às aversões. tal e qual. E, portanto, neste caso, a liberdade apenas pode tornar-se racionalmente inteligível se ela disser respeito à tua concretização, à possibilidade de concretizar ou não esses desejos e aversões. Ou seja, à possibilidade de concretizar a tua vontade. Mas estão a ver, é curioso, porque quando nós pomos as coisas assim, eu acho que é fácil de qualquer pessoa perceber, por muito relativista e muito, por muito moderna que tenha a sua modividência, consegue perceber que, calma, isto aqui é uma infantilização do homem, isto aqui é uma Exatamente. animalização do homem. Qual é que é, ao fim e ao Hum, cabo, a distinção entre homem e besta? É que o Exatamente. homem é sujeito de vontade e de intelecto, pode tem escolher os também desejos, não é? e O homem também, pode escolher os obviamente, os desejos. apetites, aquilo Sim. quer dizer, aquilo que a tradição clássica chamava os apetites sensíveis, não é? Exatamente, sim, sim. Quer dizer, e o homem, o animal, tem de seguir os seus instintos, os seus apetites, os seus desejos, não é? Foge da dor e procura o Sim, prazer. O homem sabe que às vezes, por, pode ser melhor, pode ser mais justo enfrentar uma dor por algo que é superior a essa dor que ele está a enfrentar, não é? Portanto, é esta exatamente. capacidade de intelecto que nos faz Sim, sim, distinguir dos animais. a dimensão Para, intelectiva é rasgada. para Hobbes, e não só para Hobbes, mas Sim, para esta tradição de filosofia moderna, é como se desaparecesse o intelecto, aquilo que nos distingue dos animais. E por isso é que o homem se torna, nesta concepção de Hobbes, naquele adágio latino do homo homini lupus, não é? O, o, uhum, sim, o, o sim. homem-lobo, o homem é o lobo do homem, não é? Que está em frontal oposição à concepção clássica. E qual é que é a concepção clássica? Também para os nossos ouvintes saberem, porque da altura estamos aqui a descrever e também acho que não podemos ser ingênuos. Isto aqui, bem explicado, bem percebido, quer dizer, são ideias que atraem se nós não tivermos uma base filosófica também sólida que nos permita perceber onde é que está aqui o erro de raciocínio, não é? E Francisco, ajuda-me aqui, mas parece-me que ehm, qual é que é aqui a alternativa? Está oposto aqui esta visão de estado de natureza, se quiseres voltar ao termo que dizias há bocado. Está oposto a uma tradição que nos dizia que o homem não, que o homem não é por natureza animalesco, mas é por natureza social. Está integrado e é necessitado de uma comunidade. Uma comunidade que nesta concepção tradicional até é anterior ao homem, não é? E Sim, quer sim, dizer, nenhum de nós nasce isolado, todos nós nascemos exatamente. de uma família, de um pai e de uma mãe, por muito trágicas que sejam as circunstâncias em que nasçamos, quer dizer, todos nós nascemos incluídos num todo, nenhum de nós, como bebé, o Vasco e eu sabemos Uhum. bem porque temos quatro, quer dizer, Cada um.
Hoje em dia temos que deixar isso claro. É verdade. Que quer dizer, vimos os pequeninos a nascer e sabemos que com um Claro. recém-nascido acabado de sair do ventre da mãe, não aguenta 5 minutos sem os seus pais, não é? Portanto, mais que não fosse por isto, já percebíamos que nascemos já integrados numa comunidade que é anterior a nós. É mais ou Claro, menos claro. isto, não, Não, Francisco? não, aliás, até me lembrei, enquanto estavas a falar, de um professor, eu acho que ele é italiano, acho que é italiano, Roberto Esposito, que fala precisamente sobre Hobbes e diz que Hobbes inaugurou uma forma de olhar para a sociedade política que ele diz que é altamente contrária, completamente contrária à ideia de comunidade. E ao invés de se basear numa ideia comunitária da sociedade, inaugura uma visão imunitária. Isto aqui é muito interessante, porque o que Hum, eles vai fazer, reparem, o que eles interessante. vai fazer no Leviatã, o Leviatã já é existido, o que vai passar naquilo que nós hoje temos, que chamamos de sociedade civil, e Hobbes ainda dizia que era a condição natural do homem, o que se vai passar quando essa condição for regulada pelo Estado, o que se vai passar é o seguinte, é que cada homem vai, mediante a sua própria vontade, tentar compatibilizar aqueles que são os objetos da sua vontade com os dos outros. E, portanto, nós vamos ter várias esferas de individualidade a tentarem compatibilizar-se umas com as outras. Estão a ver? Sim, Não é que elas complementem naturalmente, mas simplesmente vão tentar coexistir pacificamente Certo, umas com as outras. certo, exatamente. E, Temos e, realmente aliás, ouvir. isto aqui só para não me esquecer, isto é um apontamento interessante. Uh, a ideia de liberdade em Hobbes como concretização não obstaculizada da nossa própria vontade, Hobbes dizia, esta liberdade tem muitos problemas. Reparem, se nós somos todos, se nós conseguimos todos ter a possibilidade de concretizar a nossa vontade, um, então aí nós entramos em conflito facilmente uns com os outros. Mas não é só isso. É que também facilmente vemos que esta liberdade nos está vedada. Porque se há o nosso vizinho, um familiar nosso que tem vontade de fazer, de adquirir o mesmo bem que nós, então nós aí vemos que já temos um obstáculo à concretização da nossa liberdade, um obstáculo concreto. E portanto a nossa liberdade acaba por ser diminuída, estão a ver? Muito facilmente. E ao dizer, até para que esta liberdade consiga ser usufruída pelo homem, o homem vai precisar da existência do Leviatã. E o Leviatã, o Estado, vai existir precisamente para garantir que naquelas coisas que não põem em perigo a preservação da comunidade política, portanto, não põem em perigo a função primeira do Estado, que essa liberdade é o menos obstaculizada possível. Ou seja, é basicamente aquilo que qualquer liberal do século XIX para aqui diz que é a liberdade possível nas sociedades modernas. Que é, nós concretizamos o nosso desejo sem ferir a persecução pelo lado dos outros, estão a ver? Dos seus desejos. sim. Nós vamos ter sociedades que vão ser feitas para a concretização subjetiva de bens subjetivos, desde que elas não se choquem umas com as outras, estão a ver? Ou que não comprometam os projetos individuais de cada um. É basicamente isto que Então, nos quer dizer. diz, desculpa, Não, não, Francisco, diz, estás a dizer. conta-me, conta-me. Não, estava só a perguntar, e se calhar podemos entrar aqui um bocado no conceito de cidadão. Ou Sim, seja, este cidadão moderno, contemporâneo, apolítico, desinteressado da política e da comunidade da polis, que estivemos aqui a descrever até agora, quer dizer, então quem é que é o Estado se todos os cidadãos são indivíduos completamente desinteressados da política? Quem é que é o Estado? O que é o Estado? exatamente. Essa é uma questão muito interessante, porque Hobbes está efetivamente a inaugurar a figura moderna do Estado. E o que é essa figura moderna do Estado? Uh, já percebemos que é um artifício, não é? Portanto, é algo que é criado pelos homens e que é extrínseco a eles, que para cumprir a sua função tem de vir de fora. Como é que Hobbes vai operacionalizar a criação deste Estado? Mediante um conceito
que nós, que está presente nas nossas sociedades, que é o conceito de representação. Reparem bem, nós temos sempre aqui uma separação fundamental entre a sociedade civil e o Estado, não é? E para as duas se comunicarem, nós vamos ter de encontrar um elo de ligação. Qual é que vai ser o elo de ligação que liga e que OBS inaugura? Qual é que vai ser o elo de ligação que liga as duas? Vai ser o elo da representação. Quer dizer que o Estado vai ter de estar numa relação com os homens que é uma relação de representante para representado. O que, reparem, o Estado vai responder a um problema que é muito complexo e que é um problema difícil. E que é um problema que se verificaria naquilo que nós chamamos agora as grandes sociedades, ou seja, sociedades que não são as cidades-estados da Itália do Renascimento, que não são as antigas polis, estão a ver? Uhum. Portanto, sociedades pequenas onde o corpo de cidadania é pequeno o suficiente uh, para permitir que não só que a maioria consiga participar dos assuntos da cidade, mas saber, conhecer efetivamente os outros, portanto, os seus concidadãos. Neste caso, estamos a falar de sociedades que se tornaram, que a sua dinâmica relacional se tornou impessoal. Já são tão grandes que nós não conseguimos ter esta relação de proximidade que era imprescindível na cidadania antiga. Então, nós vai perceber o que é que Gauss vai nos dizer. Então, estas grandes cidades são cidades caracterizadas pelo quê? Por uma pluralidade de vontades, muitas vezes indissociáveis e que entram em conflito. E como é que nós tornamos esta pluralidade de vontades numa unidade? Gauss vai dizer, apenas conseguimos uh, torná-las uma unidade mediante um mecanismo que é um mecanismo da representação. Se nós tivermos uma vontade a representar aquela pluralidade de vontades que existia. E Hobbes vai dizer basicamente o seguinte, que quando os indivíduos decidem criar o Leviatã, eles fazem-no mediante um pacto de representação. Ou seja, eles autorizam o Leviatã recém-criado, o soberano, a representar as suas ações e a representar a sua vontade. Há uma figura que Hobbes utiliza para conseguir fazer uma analogia e explicar melhor este conceito, que é a figura de pessoa. Mas não é a pessoa cristã, atenção. É precisamente a persona romana. O conceito de persona significava o quê? Era um conceito eminentemente performativo. É uma Persona máscara, não é? era precisamente a máscara que era utilizada nos teatros. E que, portanto, era uma máscara que convertia o ator numa personagem. Não é? Convertia o homem numa personagem fictícia. E que depois começou a ser também utilizada nos tribunais. Não a máscara, mas a figura da persona, não é? Como no seu sentido performativo. Hobbes vai usar este sentido performativo para conseguir explicar a relação de representação. Quer dizer, através da figura da persona, nós conseguimos distinguir entre dois tipos de pessoas. A pessoa natural, que age e, e fala no seu próprio corpo, portanto, mediante a sua própria vontade, e uma pessoa fictícia, que é aquela que age e fala mediante a vontade de outrem. Portanto, por delegação de outrem. E eles vai dizer-nos que o Estado é precisamente uma modalidade deste tipo de pessoa fictícia. Mas nesse sentido, é a maior pessoa fictícia possível. Porquê? Porque vai atuar e falar como se fosse um delegado. Eu não quero usar, não gostava de utilizar este termo, porque acho que é abusivo, mas pronto. Como um delegado da vontade das partes que o constituem, estão a ver? Vai ser esta relação que vai permitir a OPS conseguir tornar aquela pluralidade irredutível de vontades numa unidade. Porquê é que OPS depende deste conceito de representação? Porque senão
reparem, Hobbes incorreria aqui num problema, que era o problema que ele teve nas suas primeiras duas obras, no De Equive e no Elements, que era, não havendo este conceito de representação, Hobbes estava a fazer o seguinte, estava a fazer com que o contrato social tivesse de se fazer entre indivíduos que estão dentro do estado de natureza. Ou seja, estou aqui tu, o Bernardo e o Vasco. Eu e tu, Bernardo, decidimos ceder o nosso direito natural em benefício do Vasco. Mas nós estamos juntos na mesma condição. Nós estamos apenas. Nós, com esta cedência, não saímos naturalmente do estado de natureza. Porquê? Nós não estamos a dar, dizia Hobbes, neste caso, nós não estamos a dar ao Vasco nenhum direito que ele não tivesse já. Nós estamos apenas a ceder o nosso direito natural, a afastar-nos, a garantir que ele próprio não vai encontrar em nós um obstáculo à sua ação, estão a ver? Mas Hobbes dizia, ao mesmo tempo percebeu que se fundasse o seu pacto, fundação do Leviatã, apenas nesta cedência de direito, então isso não significaria nenhuma obrigação positiva da nossa parte, da minha e da tua, Bernardo, em obedecer àquilo que o Vasco diria, para nós obedecermos. Uhum. Então se percebe que apenas consegue operacionalizar o seu conceito de Estado se for capaz de criar algo que esteja por cima de nós. Por cima de eu, tu, Bernardo e do Vasco, estão a ver? Das Sim. três. Uhum. E aí vem, e eu acho que acho que é uma ideia muito engenhosa. E não é precisamente por ser altamente engenhosa que ela se tornou dominante no discurso, no pensamento político moderno, não é? Que é precisamente a ideia da representação. Que nós vamos os três criar, mediante esta figura performativa, uma pessoa fictícia. E essa pessoa fictícia, isto é uma ficção. Vai ganhar vida por si mesma. Hum. Estão a ver? Isto é muito interessante, porque depois seria criticado, por exemplo, por Rousseau. Rousseau diria: "Pá, é impossível a vontade de ser representada sem ser alienada." E eles vai dizer, portanto, a alienação da vontade é impossível, porque nós não podemos deixar de querer. Nós, por nós próprios, como indivíduos, não podemos deixar de querer. E, portanto, nós vamos ter de procurar uma vontade que seja imanente a todos os homens. Estão a ver? A cada um. Sem que ela saia de nós, sem que ela nos seja alienada, que ao fim e ao cabo acabávamos por estar a depender da vontade de um terceiro, estão a ver? Uh, mas é este conceito de representação precisamente que vai fundar a nossa ideia de democracia representativa, em que nós temos parlamentos que decidem por nós, que nós simplesmente delegamos a função de decidir por nós. Estão a ver? Estes parlamentos, ao fim e ao cabo, são uma ficção. São uma ficção jurídica, mas Sim. existem. E Hobbes está a criar a primeira figura que materializa nesta ideia de representação, o que é muito interessante. E é precisamente uma resposta à impossibilidade de nós vermos as sociedades modernas como víamos as antigas as cidades-estado, estão a ver? Que eram comunidades políticas Democracias. muito pequenas e, Sim, portanto, o não era conceito de democracia é necessário, muito sim, diferente. Uhum. não era necessário a relação de representação. E isto também é uma altamente proto-liberal. Sim, as democracias representativas liberais. Depois também damos com uma adquirida. Tem graça aqui uma frase, já estamos a chegar um bocado ao fim do nosso tempo, mas uma frase engraçada que tens da tua tese, que dizes que o homem moderno, o homem democrático, realiza-se no bem-estar material, na vida confortável, no materialismo honesto. Acho muita graça estas expressões. Hum. E depois Sim, dizes que isto aqui é o espírito das sociedades comerciais. Eu acho que tá muito, não, muito bem conseguido. mas Mas, é mas é mesmo. que é, não é? Ma- Mas parece tão pouco, não é? Como é que esta ideia se tornou, este corpo de ideias se tornou tão poderoso e Sim, chegou a um sim. ponto em que nós hoje nem sequer as questionamos, não é? Porque, Sim, não sim, é sei, verdade, é parece verdade. que falta qualquer coisa. A mim parece-me cinzento, não tem luz. Porque eu acho que acaba por ser É quase, algo. é quase o resultado de uma desilusão, não é? É, mas Não é? repara.
não é uma desilusão, não é inocente. Por exemplo, o próprio caso de Hobbes. Hobbes estava a tentar fugir Num ao que contexto de ele guerra difícil, não é? não é só isso, ele estava a tentar fugir, principalmente no que toca à teoria. Estava a tentar fugir às considerações que tinham sido feitas por Aristóteles e pela tradição aristotélica, por Platão também, que viam sempre o homem como um ser capaz de experienciar o transcendente e com isso conseguir-se basear a sua vida na persecução de um modelo de vida, de um modelo de homem superior. Estão a ver? Só que ao vai dizer isso é um modelo que apenas se pode aplicar a uma minoria. E ao vai dizer eu quero criar uma filosofia política que sirva para a esmagadora maioria dos homens. Uhum. Eu acho que nós descambámos na figura que pá, um dos grandes filósofos do último século, dos grandes filósofos europeus dos nossos tempos, o Ortega y Gasset, Uhum. o nosso Uhum. vizinho, dizia que era o homem Leão das massa. massas. Uhum. É mesmo, mas eu acho que descambámos mesmo nisso. Agora, atenção, é preciso também ter algum cuidado. Nós, mesmo assim, neste regime, no regime democrático que temos, conseguimos encontrar recursos e mobilizar recursos para, de alguma forma, contrabalançar esta tendência. Mas as respostas normalmente têm sido dadas a esta despolitização da vida das nossas sociedades ocidentais têm sido muito fastas. Por exemplo, o fascismo italiano é uma delas, não é? Exatamente. Depois a desilusão, depois, sim, depois a desilusão com o racionalismo iluminista, depois nós sabemos que deu resultado ao romantismo e depois aos Claro. nacionalismos e quer dizer, e nós somos filhos dessas duas, todos nós temos, o homem do século XXI, se quiseres, temos em nós estas duas forças, não é? Contrabalançar este espírito Exatamente. iluminista e também depois a desilusão com o racionalismo, percebeu que o homem não conseguia tudo por si só, então depois decai num certo romantismo que dá origem aos nacionalismos e aos totalitarismos do século XX, que à Exatamente. partida todos nós achávamos, nós, os nossos antepassados, eu não achava nada, mas nós do século XIX achávamos que o século XX ia ser o século extraordinário, não é? Era quase lá está o último homem. E durou 14 anos essa Não, era expectativa, mesmo. não é? A ideia de progresso eu acho que foi fatalmente ferida no primeira metade do século XX. E ainda hoje estamos a tentar, não sei, mas quer Nós, dizer, tu não tens nenhuma ideia que te substitua a ideia de progresso ainda, tá a ver? não tens nenhuma ideia, mas ao mesmo tempo, por acaso, curioso saber a tua opinião. Ao mesmo tempo, eu acho que se sente de alguma forma que este modelo está um pouco esgotado, não é? Como é que tu olhas para estes fenómenos populistas na Europa, o Trump que acabou de ganhar as eleições nos Sim, sim. Estados Unidos, não é? Não é o homem obsidiano. Quer dizer, é um bocado também, mas percebes que não é aquele, aquele protótipo genérico da democracia liberal Nada, nada. educada, se é que me Nada, entende. eu até acho que é mais russoniana do que outra coisa. Pois, Mas no caso destes fenómenos populistas, só para fugirmos um bocadinho ao óbvio, no outro dia não, o Jaime Vieira Pinto foi a um daqueles almoços do IDL. sim, Bem, isso é uma coisa que eu concordo a 100%. Há 100 anos atrás, eh, tinhas intelectuais, aqui na Europa, principalmente aqui na Europa, que discutiam muito o fenómeno da chamada decadência do Ocidente. Tinhas o Oswald Spengler na Alemanha. Bem, na Alemanha tiveste vários, não é? Mas tinhas uma data de intelectuais com gabarito que discutiam, que eram tipos altamente pessimistas e discutiam, acabam por viralizar a ideia da decadência do Ocidente. Neste momento, nós já não, passou de não é como há 100 anos atrás, uma discussão etérea de um grupo ultraminoritário de intelectuais, mas é algo que se sente no dia a dia das pessoas. Eu acho que as pessoas estão a sentir essa decadência.
Portanto, ela é sentida no dia a dia, é sentida pela desindustrialização do Ocidente, é sentida por alguma desorientação espiritual e principalmente desorientação espiritual da classe média e classe média baixa, que para mim eu acho que é neste momento o fenómeno mais preocupante das nossas sociedades, e que nós estamos a colher agora as consequências de tudo isso, estão a ver? E depois temos a mistura os novos puritanismos da época, que são os wokeismos, Os wokeismos. estas treta todas, que aliás não é surpreendente que tenham nascido São nos os Estados novos Unidos. totalitarismos, quer dizer, quase que parece uma repetição do século XX Sim, com outras tonalidades, com outras cores, eu acho uma que série pode, delas. até, podia descambar do totalitarismo, eu acho que não. Eu acho que são mais, comparam-se melhor aos, àquelas tontarias dos puritanos e das seitas protestantes do Sim, século É, sem XVI, dúvida, XVII. sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim, sim. sim, Aliás, essas seitas foram derrotadas politicamente, mas se Sim, tivessem vingado, teria sido muito pior, não é? sim, sim, Elas sim. já causaram a confusão que causaram. Aliás, Hobbes tentou responder a essa confusão, e Baudin também. E o conceito de soberania nasce precisamente como resposta à confusão religiosa e política que existia na Europa. Mas neste momento nós estamos a viver um período em que eu acho que nós estamos a tentar descobrir agora. Ainda não sei se percebemos que há necessidade de descobrir isso, mas vamos precisar de descobrir nos próximos tempos que é um novo princípio de ordem. Porque, reparem, a soberania como nós a concebíamos, que foi o princípio de ordem dominante nos últimos 400 anos, está a ruir. O conceito de Estado, também o Estado moderno também está a ruir. Eu tenho muito medo de nós caminhamos para uma espécie de feudalismo, estão a ver? A nível de. é, porque o que é que preocupa é que está a ruir, mas ao mesmo tempo que está a ruir, não estamos a ver necessariamente que esteja a ruir pelos melhores motivos e porque as pessoas estão mais educadas e estudaram e Nada, encontraram uma alternativa melhor. Se calhar, nada. portanto, pode ruir para uma alternativa pior, não é? É um bocado isso Exatamente. que nos preocupa também. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, também há focos de esperança e nós, pronto, falavas há bocadinho do nosso background católico. Quer dizer, nós sabemos que no fim a batalha está a ganha. Não sabemos como é que vamos lá chegar, porque de facto parece tudo muito negro Sim, sim, olhar para a sim. frente, mas de Sim. facto isto está de convergir para alguma coisa de jeito, esperamos nós. Se não for aqui, pelo menos Claro, seja não, não. na outra vida. Mas, Isso eu acho que sim, isso eu acho que sim. mas Mas vê-se alguns acho que focos de esperança, era isso que eu queria sim. dizer. Quer dizer, nós, por exemplo, olha, posso dar o exemplo, o Vasco e eu temos uma série de amigos. Pá, e não é. Não quero entrar aqui noutra questão também muito controversa, mas tentar manter isto simples. Quer dizer, as pessoas, temos muitos amigos que estão a ter famílias, têm dois, três, quatro, cinco filhos, como nós, e estão a fugir das grandes cidades. Hum, Não por uma opção ideológica que não queiram ter nada a ver com a cidade, querem fugir do mundo, não é isso que está em causa, mas quer dizer eh, já valorizam outras coisas que não seja só aquela dimensão impessoal, cinzenta das sociedades comerciais, sim, sim, sim. dos grandes aglomerados urbanos, em que de facto estamos todos mais juntos do que alguma vez estivemos, mas que conhecemos-nos menos do que alguma vez nos conhecemos. Então há Exatamente. muita gente que nós conhecemos que quer dizer que já até podemos trabalhar em Lisboa, que há muito mais oportunidades de trabalho, mas que. Não, espera, não sei se. Acho que estou aqui com um problema no microfone. Agora já te ouvimos. Pronto, estava a dizer, muita gente, por exemplo, que sai de Lisboa, às vezes até trabalhamos em Lisboa, mas fomos viver, sei lá, para a Zambuja, temos amigos que foram viver para Santarém. Porquê? Porque isso lhes permite voltar um bocadinho, mesmo que não seja por um ideário político particular, mas por esta sede que nós temos no nosso coração, na nossa alma humana, de epá, quero ter um pouco de comunidade, quero ter um sítio onde os meus filhos possam crescer em contacto com a natureza, um estilo de vida um pouco mais calmo, vou redescobrir a beleza da literatura, Claro. da pintura, da arte, da música. Não é, Vasco? Estes temas que eu estou a dizer Não, são. eu estou aqui, estou com uma lágrima no olho, pá, porque estou a rever a minha vida. Não, mas sim, 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 tal e qual.
Portanto, Não, também mas tens toda há a focos de razão. esperança. Eu acho que também há Claro, focos de esperança. claro que sim. E ainda bem que os há. Agora, nada invalida pá, a crise espiritual que passa a nossa classe média baixa e classe médias. Acho que é Sim. extremamente, extremamente preocupante o que está a passar. Mas também se deve, quer dizer, deve-se, acho eu, à descristianização da vida ocidental. Era o que eu ia Realmente, dizer. Pá, não sei se conhece o professor Mariano Fázio, mas o professor Mariano Fázio disse: epá, aqui são daquilo que nós chamamos ehm, unidade ou filosofia moderna, no coração dela está a secularização. Não é? exatamente. É a raiz comum de toda esta. Depois podemos encontrar muitas raízes, não é? Encontramos a Revolução Francesa, encontramos há quem diga Reforma Protestante, eu acho que Revolução Protestante às vezes pode captar um bocadinho melhor o fenómeno, mas a Tens Revolução razão, Protestante. tens, Quer tens dizer, razão. há quem encontre raízes metafísicas, há uma tese interessantíssima, se calhar leste do António Pedro Barreiro, Uhum. em que mostra como Locke e Hobbes e Maquiavel também, se não estou em erro vão beber ao nominalismo de Exatamente. Occam, ao século Uhum, XIII, estás a ver? Ainda é uhum. anterior à Revolução Protestante. Mas quer dizer, no coração comum a tudo isto, acaba por ser a secularização da Sim. sociedade. Exatamente. Exatamente. E Uma é sociedade só feita curioso para homens. como. E é curioso como, quer dizer, não é preciso ser um homem particularmente religioso ou cristão para perceber quando quando estudamos, não é? Para perceber que a secularização da sociedade nos trouxe aqui uma série de problemas. É Exatamente. E, curioso e eu não sei, já agora pergunto, Francisco, também não quero alongar muito mais, mas uma parte do problema da secularização é quando pegamos no Deus cristão, não é? E o substituímos por outra entidade, outro Deus, não é? Seja ele mortal ou imortal. E pergunto se na concepção hobbesiana de Estado, e até se o próprio Hobbes tinha ou não enfim, esta ideia de substituir o Deus criador, o Deus Uhum. cristão, por um Estado, não é? Enfim, que regula, como tu te explicaste, e muito bem, não é? Que regulasse a vida do homem genérico, não é? Se esse Estado não assumiria de alguma forma a função de Deus, pergunto-te. Ou Pronto. pelo menos de Sim, sim, divindade. sim. Não, não, essa é uma boa questão. É uma boa questão porque Hobbes está a articular, e eu também diria que é, a inaugurar uma comunidade política que não depende do transcendente divino. Portanto, não depende de nenhuma, não depende de reconduzir-se a Deus. É uma criação apenas do homem. Mas mais do que isso, Hobbes era um tipo que era ateu, ainda que na altura isso valeu-lhe vários problemas. Ele nunca confessou isto, mas eu acho que ele era, sinceramente, as conclusões que eu tiro, acho que era um ateu, e que tinha como principal objetivo, eu não diria essa de criar um novo Deus. Ele utiliza a imagem mitológica do Leviatã, do monstro bíblico, apenas como recurso para tornar mais inteligível a sua imagem do Estado. Claro, No o entanto, ele primeiro queria fazer destino. uma coisa muito concreta. Ele queria tornar a religião politicamente inofensiva. Hum. Ou A seja, privatização da religião. exatamente, é o resultado desse esforço. Mas também temos de ver, no tempo dele, era um tempo em que as consequências da reforma protestante estavam visíveis. E em Inglaterra foram particularmente violentas. Sim. Em que a Igreja Católica, com alguma lógica, eu diria que por necessidade, foi levada a interferir na vida política durante muito tempo. E, portanto, Hobbes acaba por tentar perceber a forma como poderia neutralizar a influência política da religião. Uhum. E tenta criar um Estado que não é de maneira nenhuma reconduzido não só à natureza na concepção aristotélica, portanto, há uma concepção da natureza que é teleológica, nem reconduzida a qualquer derivação da graça divina.
portanto, tenta criar uma comunidade política imanente, isto é, de criar uma comunidade política feita pelo e para o homem. Certo. Uh, E- Isto leva a uma consequência, eu acho que só se tornaria mais visível em Spinoza, por exemplo, mas Spinoza depende muito de Locke para fazer isto, que é, Hobbes apenas torna a religião politicamente inofensiva se o seu conteúdo for determinado publicamente pelo soberano. Portanto, se o soberano for o intérprete das Escrituras, portanto, da palavra de Deus, se o intérprete decidir, e eu acho que é um capítulo muito interessante, no Leviatã, o capítulo 37, onde ele fala sobre os milagres, em que ele basicamente diz que o que é milagre ou não é aquilo que o soberano decide. Portanto, o soberano decide nas questões de conteúdo religioso, até nas questões de exceção, como são os milagres, e que por aí, através disso, o que é que Hobbes nos está a dizer? É que se o soberano decide que no capítulo dos milagres é interessante, porque ele diz-nos: o soberano decide o que é um milagre ou não. Agora, nós, enquanto súbditos, publicamente temos de mostrar adesão a esse milagre, se ele for considerado milagre pelo soberano. Publicamente temos de considerá-lo milagre. No entanto, na privacidade da nossa casa, nós temos a liberdade de decidir se é ou não um milagre. Ou seja, nós estamos ao estar aqui a abrir a porta a um movimento que seria depois explorado por Spinoza de, uh, ao fazer da religião, neste caso da religião cristã, uma teologia civil, está ao mesmo tempo a enfraquecer a sua importância privada. Hum. Ou seja, a sua importância como critério ordenador da vida dos crentes. E Mas está, porque subjetiva? neste Desculpa. caso, Perdão. neste caso, porque subjetiva no sentido em que torna-se apenas uma crença pública que pode ser aceita ou não Ok. na vida privada do indivíduo. Mas isto depois este movimento levou à, à ausência de qualquer importância política da religião. O Estado também podia decidir não ter religião. Isso não era por aí que o Estado deixava de funcionar como Estado, mas levaria depois à privatização da própria religião, à transformação da religião no assunto de consciência meramente privada, estão a ver? E eu acho que este movimento foi muito importante. Mas esse movimento é mais perceptível em Spinoza do que em Hobbes. Hobbes vai dar o primeiro passo, que é tornar a religião politicamente inofensiva, fazendo com que ela não possa ter qualquer tipo de interferência decisiva nos assuntos políticos, ou seja, no funcionamento do Estado. Estão a ver? E a partir daí, bem, a partir daí foi sempre. O processo de neutralização do religioso foi sempre aprofundando-se. E eu acho que Hobbes começa esse processo de forma pelo menos, sistematizada. Mas é curioso, aqui pegando um bocadinho do que o Vasco estava a dizer, isto é da natureza humana, porque nós, quer dizer, o homem tem sempre um Deus, não é? Acaba Sim, sempre por sim, ter sim. um Deus. Se não for um Deus transcendente, se não for Deus, há de ser, lá está. É um ídolo, quer dizer. São os ídolos. No caso de Hobbes, as paixões, os apetites, os desejos, a procura da vida confortável, quer dizer, mas o dinheiro, o prazer, a fama, são as alternativas que nós temos, que nós sabemos Mas que são repara, pequenas e que não satisfazem claro, mas verdadeiramente. se a adoração destes novos ídolos não comprometer a ordem política, nesse caso, ela seria aceitável, estão a ver? Ele seria aceitável, tal e qual. É Ou esse o. seja, nós agora temos muita lógica que é, pá, isto é uma desresponsabilização moral autêntica, que é, pá, desde que não nos chateiem, pá, podem estar a fazer o que quiserem. Quer dizer, É. nós vemos isto muitas vezes. E que é engraçado esta coisa que muitas vezes chamamos tolerância. Exato. Por acaso há aqui outro tema que já não vamos conseguir abordar hoje, pode ficar para outra conversa, que é a questão da linguagem, a importância da linguagem. E quer dizer, acabámos por tocar um bocadinho no início, quando falámos, por exemplo,
de conceitos como a liberdade, que quer dizer que são palavras que nós continuamos a utilizar, mas com um sentido Uhum. completamente diferente. A questão da linguagem é uma questão interessante. Interessante, esquece um Não, pouco. é interessantíssimo porque nós não podemos ter dúvidas, a linguagem não é neutra. Exatamente, E a forma, nós mobilizamos conceitos muitas vezes, como dizia Carl Schmitt, com um sentido polémico, isto é, com um sentido conflitual. Não é? certo. E portanto, bem, imaginem, por exemplo, uma palavra que mudou completamente de sentido em 100 anos, a palavra ditadura. Ah, A palavra ditadura significava, remetia-nos a uma figura jurídica do direito romano, que era, e aliás, que era uma figura até de alguma veneração, já a figura do ditador. Hoje em dia, ditadura significa não uma figura específica do ordenamento jurídico romano, mas qualquer coisa que possa ser má, contrária à democracia. Estão a ver? E é hum. assim que é mobilizada. Mas como essa, há muitas outras. Bom, Andamos por aí tempo numa aqui para listagem. terminarmos, se calhar, numa nota mais positiva, a menos que Vasco queiras ainda trazer aqui mais algum assunto para a discussão. Não é que faltem, é só Não, não, aqui não, para estás à gestão de vontade, estás à tempo. vontade. Se calhar perguntava-te, Francisco, hum, pronto, acho que percebemos mais ou menos que era o Hobbes, em particular o Leviatã. Hum, Percebemos se calhar também quais é que são os problemas, quais é que são as fragilidades que podemos identificar. Uhum. E agora, se- também para os nossos ouvintes não ficarem a achar, se calhar o que eles estão a propor é voltar a um dos modelos antigos que já tenha sido testado Sim. antes da democracia liberal. Acho que não é necessariamente o caso do que nós estamos aqui a Nada, nada, dizer. nada. Mas o que é que leituras é que tu recomendas? Tipicamente terminamos o episódio a perguntar isto. Que leituras é que recomendas para quem queira, por um lado, aprofundar sobre o Hobbes e, por outro lado, perceber que alternativas de sociedade ou de organização política é que podem haver é esta moderna. Eu imagino que fales de McIntyre, de Taylor, não sei Por se acaso, Sandel por acaso ou eu Lawrence. tinha aqui duas referências, vieram logo à mente, vieram logo à cabeça, eh, que incidem parcialmente sobre Hobbes, mas num quadro mais abrangente. Uma, que é um livro fácil de ler, relativamente pequeno, de um grande professor, talvez das mentes mais prodigiosas que temos hoje na Europa, francês, o Pierre Manin, que está traduzido, tem uma edição traduzida em português das edições 70, que é a História Intelectual do Liberalismo. Isso é um livro pequeno, muito interessante, fácil de ler, em que nós conseguimos perceber como o liberalismo se fundou precisamente e tomou forma precisamente no conflito que o autor diz, conflito teológico ou político, portanto, entre a oposição entre os imperativos da vida civil e os imperativos da salvação cristã, portanto, da lógica a igreja política, estão a ver? Depois, a minha segunda sugestão seria aquele compêndio das aulas de um conjunto de conferências dadas pelo Leo Strauss em Chicago, que também, também é um livro traduzido das anos 70, tradução de Miguel Morgado, do Direito Natural e História. Tem um capítulo muito, muito bom sobre Hobbes. E outros sobre Rousseau e Locke, Burke, e que basicamente retrata a transformação a diferença entre o direito natural clássico e o direito natural moderno. Eu acho que é uma leitura, essa leitura muito, muito, muito interessante e aprende sempre um bocado. Direito natural moderno, spoiler alert, é a ausência da noção de direito natural. Ó Francisco, estavas a falar da história do liberalismo, lembra-me aqui de um livro que provavelmente já conheces, e que eu acho que também pode ser interessante aqui para perceber a questão do liberalismo, que é o Why Liberalism Failed, do Denin. Sim, sim, Conheces? sim, conheço perfeitamente, conheço perfeitamente. Acho que também pode ser interessante. Aqui até, por acaso queria fazer um episódio também sobre esse livro que eu acho que é bastante interessante. E Um, aliás, ele lançou este ano um livro novo, Pois foi, exatamente. Esse não, o Regime Change. Ainda não li exatamente. o livro todo, fui por partes,
Mas a Mas tese dele é curiosa porque há a pergunta de como é que ele faz? De se o liberalismo falhou, não é? Na realidade diz que uhum, não, que o liberalismo não falhou, que este é o resultado do liberalismo, este descontentamento que nós sentimos. Hum. Mas porquê é que o exatamente, liberalismo está a falhar? Não, não, não está a falhar. São estes os resultados a que o liberalismo nos traz, que é também claro. uma visão que eu acho No que é entanto, curiosa e gostava de explorar aqui no episódio, não, para cá para essa a é frente. boa, mas temos que nos deparar com uma coisa que, que eu acho que ainda continua presente, que nós podemos criticar o liberalismo que quisermos, podemos estar aqui criticar os alicerces do liberalismo, criticar as consequências do liberalismo, mas nós não conseguimos ainda encontrar, e eu acho que não vamos encontrar tão cedo, uh, mesmo com estes movimentos dizem pós-liberais, não conseguimos encontrar uma teoria tão sistemática da política, em termos de pensamento político, quanto o liberalismo. Ainda não conseguimos fugir dela. Portanto, a nossa tarefa é um bocado amenizar as consequências nefastas do liberalismo na nossa vida e ainda não substituí-lo. Nota, sim, olha, uma nota, eu diria até mais do que liberalismo, o sistema, não é? O sistema da democracia liberal, não temos Uhum. um sistema que seja melhor. E quer dizer, e depois a solução também, lá está, voltamos a óbvio, a solução não é necessariamente política, não é procurar uma nova filosofia ou Exatamente. procurar um novo sistema, é reforçarmos, se calhar, eu acho que passa por reforçarmos o sentido de comunidade, eh, Exatamente. aprofundarmos o estudo, procurar, descobrirmos outra vez os universais, a beleza, quer dizer, eu acho que se consegue viver nesse sistema da democracia liberal de uma forma completamente diferente daquela em que nós vivemos hoje, se a cultura for diferente. Eu acho que a cultura Exatamente. tem um papel diferente, a cultura em sentido, Exatamente. sei lá, Exatamente. Exatamente. Olha, e então deixo para a última leitura um clássico, porque visa precisamente falar sobre o que podemos fazer para evitar as consequências já previstas naquela altura das nossas cidades modernas, que é a Democracia da América do Tocqueville, que acho que é sem uma dúvida, leitura sempre instrutiva. sem dúvida. Muito bem. Olha, e o Tocqueville, precisamente na democracia da América, falava da importância, não sei se era da importância, mas dizia que o homem religioso era o melhor governante do que o homem não religioso, na medida em que o homem religioso tinha os seus objetivos no que está para além da vida e não necessariamente na- na- no- Exatamente. nos objetivos de curto prazo. Portanto, olha, está uma excelente sugestão, muito bem lembrada aqui pelo Francisco. Vasco, passo-te a palavra para concluir. Bem, a mim resta-me agradecer ao Francisco aqui a presença no nosso podcast e já agora também dizer, quer dizer, dar-te os parabéns porque, quer dizer, pronto, acabaste, és uma pessoa que traduziu uma grande obra para português e certamente não terá sido um trabalho fácil. Aliás, eu ouvi-te numa conversa dizer que tinha sido um trabalho de 2 anos e mesmo assim acho que é bastante audacioso em 2 anos teres feito essa tradução, portanto dar-te os parabéns e agradecer-te também por te teres dado ao trabalho, porque é certamente algo que contribui para, pronto, para a cultura de todos nós e por isso mesmo também para o bem comum. E é isso, pronto, e como costumamos sempre concluir os nossos episódios, não pedir aos nossos ouvintes que não se esqueçam de colocar like, de entrar em contato connosco, darem-nos ideias, mas acima de tudo, que a nossa vida seja uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até uma próxima.